Senhor Deus, eterno Pai, diante da tua presença nesta noite, nós se reunimos mais uma vez no teu santuário. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, pedimos a tua presença, Senhor. A Bíblia diz: onde estiverem um, dois ou três reunidos, o Senhor estaria presente em nosso meio. Espírito Santo, eu creio no poder da palavra. Eu creio, Senhor, que está sobre Espírito Santo, para vir nos abençoar nesta noite, Jesus. Venha falar fortemente aos nossos corações, de uma forma especial, Deus. Eu creio que o poder da palavra pode transformar, pode mudar, pode abrir portas aonde não tem, pode salvar, justificar. E nesta noite, Senhor meu Deus, olhar para nós, olhar para o teu povo que tanto sofre, olhar para o teu povo que tanto chora, que tem passado, Senhor, momentos de angústias, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, Senhor. Meu Deus, venha abençoar nesta noite, Senhor, o teu povo em Nova Floresta. Venha abençoar, Senhor, o teu povo em Porto Alegre. E assim eu apresento a tua igreja nesta noite imaculada, a tua igreja, Senhor, que te aguarda, que te espera. Oh, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu te adoro, porque não há outro Deus além de ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, não deixe, Senhor, faltar em nossas mesas o pão de cada dia. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos que tudo está sob o teu controle. Diante das tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas. Senhor, que não viva mais eu, mas que o Espírito Santo habite em mim, Senhor. Tu és o meu guia, o meu conselheiro, o nosso consolador. Nos momentos de angústia, Senhor, nós prosseguimos avante. Quantas das vezes nós queremos desanimar, mas tu tens um braço forte e tem nos amparado. Nas notícias frias, de angústias e tristezas, o Senhor tem nos consolado. O Senhor tem nos conduzido, Senhor, diante desta obra tão maravilhosa, da qual o Senhor colocar em nossas mãos. Mas eu peço nesta noite para toda a igreja, Senhor, renova, Senhor, a nossa fé. Renova aqueles irmãos que estão desanimados, que estão tristes. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, Espírito Santo, vai ao encontro, incomoda, colocando desejo de estar na tua casa, de estar participando dos cultos, de estar glorificando o teu nome, Senhor. Amado Pai querido, tu conheces cada irmão, e tu sabes, Senhor, a necessidade do teu povo. E nesta noite vai em cada laço, vai em cada família. Ó Deus, cumpra a Ti o teu querer, Senhor. Meu Deus, eu oro pela igreja, Assembleia de Deus Missão em Nova Floresta. Dai-nos força, Senhor, para que possa vir. Quebra, Senhor, toda a armadilha, cilada do nosso adversário contra esta obra. Pois toda a ferramenta preparada não vai prosperar em nome de Jesus. Nós vamos vencer, Senhor. Ó Deus, abençoe os irmãos que estão a caminho para esse culto. Guarde os que já estão na nave da igreja. Guarde a cada um de nós, Senhor, sempre conforme o teu querer e a tua vontade. E assim eu oro pelos jovens em Nova Floresta. Meu Deus, dê mais uma chance, dê oportunidades para que estes jovens venham conhecer a tua palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. O que nós estamos vendo em Nova Floresta são os jovens entregues às drogas,
jovens se prostituindo, Senhor, diante deste lugar, Senhor, eu oro com os joelhos dobrados, pedindo que o Senhor venha salvar essa juventude, ó Deus. Livra, Senhor, do homossexualismo, coloca na cabeça deles que só tem um caminho, como tu mesmo disse, Senhor Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então dê vida para estes jovens que têm sofrido, Senhor, que têm sido aprisionados pelo nosso inimigo. Nesta noite eu oro para que o Senhor quebre as correntes, quebra, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E eu oro glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. E fazer, Senhor, o teu querer, cumprir em nós os teus planos, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Senhor. Tudo está sob o teu controle, Espírito Santo. Nos ajuda nos momentos de tristeza, seja o nosso alegria, no momento de angústia, seja o nosso consolo. Nas horas, Senhor, que nós passamos dificuldades, o Senhor venha nos socorrer, Senhor. Socorre a tua igreja, socorre o teu povo. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Esta noite, vamos orar, nós vamos fazer mais uma oração. Vamos dar início a esse culto. Louvarei o hino e peço que a irmã Luzinha logo no segundo hino, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor venha nos dar a alegria da tua presença. Pai amado, Pai querido, venha sobre nós, Senhor, e derrama o teu Espírito Santo. O Espírito Santo do consolo da alegria. Ó Senhor, venha nos encher, ó Deus, da tua vontade, Senhor. A partir de agora, nós quebramos o nosso eu, mas que seja feito, Senhor, segundo o teu querer. Ó Espírito Santo, culto de doutrina da palavra do Senhor. Que nós sairemos daqui alimentados, Senhor, satisfeitos, porque a tua palavra é um alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abençoa cada irmão, cada criança, cada jovem, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alegra, Senhor, a nossa quarta-feira, diante, Senhor, do altar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. 126, glória a Deus. 126. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele aí que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus
confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Vamos ouvir a irmãzinha louvando mais um louvor para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor chamar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nesta noite, abra a sua Bíblia no livro da Revelação, capítulo de número 1.
Glória a Deus. Livro da Revelação, capítulo número 1. Quem achou que ainda veio? O livro do Apocalipse, capítulo 1. Você está caçando, né, João? Ah, mas já você aqui. Vamos, Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler até o verso de número 8. A hora que eu parar, os irmãos continuem. A glória de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem escrito. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e das 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos orar. Convido o cooperador Momiro para fazer junto com a igreja esta oração para a glória de Deus. E as crianças já podem começar. Amém. Vamos orar por Deus. Aleluia. Agora você vai orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Aleluia. glória a Deus, Obrigado por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Te pedimos, ó Deus, que venha abençoar a tua igreja, venha abrir nosso coração, nossa mente para a tua palavra. Oh, Deus amado, Senhor Deus, Senhor, venha, te pedimos a graça, a vitória nesta noite. Que Deus abençoe a cada um que entrou neste homenagem, que o Senhor venha abençoar, libertar os irmãos da aflição e dar o dom, Senhor, para cada um, para que nós possamos receber do Senhor a nossa bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agradeço a Deus pela vida da irmã Raimunda, que hoje nos visita, a mesma congrega no Ceará Serra, junto com o pastor Josué, que nós vamos dizer a ela: és bem-vinda em nome de Jesus. Sinta a vontade, irmã Raimunda. Glória a Deus. Meus irmãos, começando esse estudo da palavra de Deus, hoje nós vamos estudar o livro do Apocalipse. É claro que nós não vamos conseguir absorver todo esse contexto na noite de hoje, mas nós vamos estudar desde o verso 1 ao 8, que vai nos ajudar a abrir uma luz acerca deste livro que é tão importante para os dias de hoje, que estamos vivendo dias maus. Nesses dias maus, essa geração de crente, sendo alguns descompromissados com a palavra de Deus, vemos que
Eles não querem mais se aprofundar. Quando nós se aprofundamos em assuntos bíblicos, principalmente quando se trata de assuntos escatológicos, que é os estudos dos fins dos tempos, muitos irmãos, infelizmente, não conseguem continuar ou ir até o fim. Sobre esse tema, irmãos, para os dias atuais é de muita relevância, é importante nós estarmos a par do que pode acontecer. E estudar o Apocalipse é um privilégio de Deus para os seus servos. E hoje, irmãos, nós estamos recebendo esta vitória. Um pouquinho que nós vamos aprender hoje dará a luz para nós da importância tamanha que é esse livro. Esse livro é tão importante que o nosso adversário, o nosso inimigo, não quer que nós lemos esse texto. Por quê, pastor? Porque aqui vai relatar a derrota de Satanás. Qual de nós que quer relatar a nossa tristeza, o nosso fim? Qual que é o ser humano, a pessoa que quer ter nas páginas de um livro o seu final? Pois é, o Apocalipse retrata a vitória de Jesus sobre Satanás. Por isso que ele não quer que você aprenda, que você leia, que você entenda o que é o Apocalipse. A literatura apocalíptica, pois tem um propósito presente. Os fiéis necessitam de força espiritual para passar pelas aflições. Por que a igreja passa tanta aflição, irmãos? Nesses últimos dias, de um mês para cá, quantas mensagens eu tenho recebido, pastor? Eu falo, pastor, eu não consigo, pastor, está difícil. Irmãos, estamos vivendo pressões espirituais. Se o crente não orar, não buscar a face do Senhor, e não se converter do seu mau caminho, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Diante dos desapontamentos, opressões, dessa era ímpia, nós estamos vivendo em uma era ímpia, onde nós olhamos e tentamos correr para vários lugares, mas parece que não tem jeito, não tem saída, porque é uma geração ímpia, perversa, desobediente, sem afeições. Nós não estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Por que eu trazendo estudo sobre o Apocalipse? Porque para a gente poder entender Ezequiel, nós temos que entender também João, pois os mesmos tiveram umas visões para o futuro. Glória a Deus. E os escritos apocalípticos nos prometem que os nossos adversários e que os adversários de Deus não escaparão do juízo, por causa daquilo que fizeram pelos seus feitos ímpios que praticaram. Além disso, porque aquilo contra que os perversos têm oposto ao governo de Deus sobre a terra, eventualmente se cumprirá a despeito deles. Outros sim promete que até mesmo muitos daqueles que se têm oposto a isto através do juízo haverão de reconhecer a mão de Deus na história. Ou seja, naquele grande dia não vai ter escapatória. A nossa Bíblia diz que todo o joelho se dobrarão e reconhecerão que Ele é o Senhor de todos nós. Não vai ter para onde correr. Não quer ajoelhar agora, não quer dobrar agora, mas vai chegar o dia que vai ter que dobrar. É a revelação. Todo o joelho se dobrará. Não é mais fácil se dobrar agora, porque o livro do Apocalipse vai nos revelar o que sobrevirá sobre o mundo, a tribulação, a angústia, a agonia. Está escrito. Mas tem gente que vai preferir esperar o mundo virar um caos, porque tribulação, irmãos, não é para a igreja, tribulação é para o ímpio. Eita, tribulação é para o pecador, a tribulação é para aqueles que se encontram afastados da igreja. Não se diz desviados, se diz afastados. A tribulação virá para eles. Por isso que eu leio, Daniel diz
Jesus diz: quem lê livro do Apocalipse, que entenda. Nós precisamos entender. Oh, glória. Aleluia. Algumas características distintivas da literatura apocalíptica. O termo grego para apocalíptico significa desvendar, revelar. O Apocalipse, pois, é uma revelação. Por isso, quando eu disse, abra a sua Bíblia no livro da revelação. O significado de Apocalipse, adolescentes, é revelação. É revelar o que está escondido, é revelar o que ninguém sabe, é revelar o secreto. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. É singular. Entre os demais, ele é ao mesmo tempo a revelação do futuro. Ou seja, Apocalipse é uma revelação, o desvendamento de uma visão profética. Oh, glória. Ele ao mesmo tempo é uma revelação do futuro, é uma profecia, é um conjunto de 7 cartas. 5 fatos importantes no tocante ao contexto desses livros são revelados no capítulo 1. Nós lemos, é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não foi Joaquim, não foi Miguel, não foi Pedro, não foi Marcos, não foi Isaías, não, foi Jesus quem revelou. Então essa carta ela tem um peso muito grande, porque quem autógrafa, quem assina o primeiro tópico do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Oh, glória. Oh, glória. Você não deu glória porque você não entendeu. Porque nós estamos tão acostumados a ouvir histórias de homens, profetas, que Deus vai fazer, e que Deus vai falar. Mas aqui, irmãos, a revelação vem do Todo-Poderoso, de Jesus. Glória. E Jesus não anda trazendo revelação assim, não, irmãos. Nesses últimos dias, tempos difíceis que nós estamos vivendo, Jesus não anda revelando nada para qualquer um. Oh, glória. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem, uma epístola quanto aos seus destinatários. Segundo, a revelação foi comunicada ao autor de modo sobrenatural, por Cristo glorificado por anjos e visões que ele teve. Irmãos, João não viu Jesus sofrido, João não viu Jesus cansado, João não viu Jesus derrotado, João viu Jesus glorificado. Jesus estava diferente, Jesus estava resplêndido, ao ponto de João ver, cair duro e morrer, porque não suportou a glória que veio dele. Irmãos, se você soubesse a glória que Jesus emana, nesta noite que nós estamos aqui no culto de doutrina, eu estou sentindo a glória, a majestade, a magnitude. Irmãos, hoje eu debrucei sobre os livros, irmãos, e comecei a estudar, eu pude sentir a grandeza de um Deus que pode ao mesmo tempo revelar aquilo que nós precisamos entender para morar com Ele no céu. Jesus está aqui nesta noite para te trazer uma novidade, porque nada é oculto aos olhos do Senhor, e nesta noite Ele tem para você salvação, vida eterna. Se você acompanhar as Escrituras e ler o livro do Apocalipse, eu te convido, eu te desafio a você fazer a leitura desse livro. Sabe de uma coisa? Sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Aleluia! A comunicação foi concedida ao servo de Deus. Peraí, Jesus poderia revelar para qualquer um, sim, mas ele resolveu escolher o servo do Raimundo. Só recebe revelação de Deus quem é servo, quem está sujeito a se submeter à vontade de Deus. Pois infelizmente hoje nem todo mundo quer ser servo, nem todo mundo quer servir. Mas João, ele estava na ilha de Patmos, isolado, passando as agulhas. Foi o único que não morreu de martírio, mas morreu de velhice. Mas antes dele chegar até ali, João foi lançado do alto do pináculo, ou seja, uma altura de 9 andares de um prédio, para pegar Jesus. E ele foi lançado e não morreu. Não satisfeito, o neto pega ele
servo. Será que nós temos servo aqui nesta noite? Se não tiver, irmãos, faça essa oração comigo, Senhor. Me torne um servo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Agora, né, olha para aquele homem naquela situação, velho, fala o seguinte: não tem jeito, pega esse homem, pega ele, manda ele para a ilha de Patmos. Era uma prisão máxima, dentro de uma ilha deserta, não tinha como fugir. Peço que os adolescentes prestem atenção, com glória. João teve visões e recebeu uma mensagem apocalíptica desse lado na ilha de Patmos, estava a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. Lembrando, Éfeso era a cidade onde João pastoreava o rebanho da igreja. E ali ele foi preso. E a palavra veio como testemunho ao próprio João. Os destinatários iniciais foram as 7 igrejas da província da Ásia. Importante saber, irmãos, que o livro do Apocalipse retrata a circunstância, a história do reinado. Depois de Nero surge um outro imperador, mais cruel e mais violento, chamado Domiciano, o qual exigiu que todos os súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, irmãos, esse decreto do imperador originou um confronto, porque naquele dia havia crentes, irmãos, e crentes que criam que o único Deus para aquele momento era o Senhor Jesus e não havia outro. Quando esse rei, esse imperador impõe essa lei, os crentes se voltam, porque havia fiéis naquela época que não se prostrava diante de outros deuses. Havia Daniel, havia Sadraque, Mesaque, que eram homens que não se prostrou. Mas hoje, irmãos, nós temos os crentes medrosos. Se fala que tem um demônio, que tem um diabo, ele corre com medo. Naquela época não. Eles enfrentaram o imperador Domiciano e falaram: nós não vamos adorar você, você não é Deus. E a Bíblia diz que houve um massacre no meio dos crentes, uma perseguição tamanha, onde homens e mulheres e crianças foram mortos em nome de Jesus. Você não vai adorar, você não vai chamar Domiciano de Deus, não. Você vai morrer. Os nossos públicos a Jesus, e eles iam, irmãos. E o contexto histórico, eles faziam uma fila. E no meio dessa fila, irmão Natalino, eles iam cantando: mais perto eu quero estar. Aleluia. Glória. Sabe o que é morrer por Jesus? Você tem alguém corajoso para morrer para Jesus nesta noite? Será que você está pronto para morrer pelo Evangelho? Se esquerda ganhar e de repente eles vierem aqui tentar fechar essa granja, parar de tentar calar a nossa boca, será que você está pronto a enfrentá-los? O Apocalipse nos encoraja. É por isso que eu trouxe esse ensino. O Apocalipse, ele tem nas suas escritas o prazer de incentivar você a ser mais fiel, pois a palavra da revelação faz com que nós sejamos mais santos, que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Deus. Leia, oh glória. E Domiciano lançou esse decreto e originou um confronto entre os que dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis, que confessavam que somente Jesus era o Senhor Deus. Destaque: o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa do teu testemunho. Ou seja, o Apocalipse é o consolo da igreja. Ah, pastor, mas eu tenho medo de ler, pastor. Tem gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, porque vê aquelas figuras, mas não tenha medo de ler o livro da revelação. Sabe por quê? Qual que é o propósito desse livro? O seu propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra a força do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. Quantos crentes afligidos nessas últimas horas? Quantos crentes decepcionados? Quantos crentes desviados, afastados da igreja? E um dos consolos maiores está em Apocalipse 7,17, e eu vou ler, que diz assim: porque o cordeiro que está morto no meio do trono nos apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras
franquia, vai limpar as lágrimas dos nossos rostos e toda dor que você sente aqui, lá no céu você não vai sentir. Se o crente tivesse a vontade de morar no céu, se todo crente que viesse congregar tivesse essa ânsia de morar no céu, muitos dos crentes hoje estariam dando glória a Deus, glorificando a Deus, não estaria discutindo sem perder, se emocionado, mas estaria glorificando o Senhor, porque a vinda dele é breve, irmãos. E eu peço, toda lágrima, chore para Deus, e toda lágrima do seu rosto será enxugada. Aleluia. Sabe o que mais tem dentro do livro do Apocalipse? As suas orações. Às vezes nós achamos que Deus não ouve as nossas orações. Obrigado, Deus. Às vezes achamos que as nossas orações são fracas. Todas as noites a gente tem orado, todos os dias nós temos dobrado o nosso joelho, parece que Deus não ouve a nossa oração. E hoje a gente tem que pedir perdão para Deus. Quando eu entendi esse contexto aqui, não feche a sua Bíblia, Apocalipse 8:3. Abra comigo, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. As suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo, e nós não sabíamos disso. Oh, glória. Apocalipse 8:3 diz assim: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, e as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Oh, glória. Sabe o que isso me faz entender, meu Natalino? É que quando nós estamos clamando o Senhor de joelhos na igreja, ou dentro da nossa casa, ou lá no trabalho, onde a gente está, nós está orando, o Senhor está recolhendo as nossas orações e levando para cima e entregando para o Pai. Mas uma observação aqui muito bela e garantida: a oração dos santos. Não é qualquer oração, é a oração dos santos. Será que nós temos santos aqui nesta noite? Oh, glória. Oh, glória. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Espera aí. A morte dos santos. Se a oração dos santos sobe, imagine quando o santo morre. Você que tem medo de morrer, porque hoje muita gente tem medo de morrer. Às vezes tem medo de morrer por causa da vida, mas tem medo de morrer porque vai deixar carro, vai deixar casa, vai deixar o marido. Tem medo de morrer porque vai deixar a esposa nova. Mas aos que têm medo de morrer, o Senhor deixou escrito em Apocalipse 15, abre aí, verso 2. Oh, glória. 14:13. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Apocalipse 14:13. E ouvi a voz do céu que me dizia: escreve, e bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e os sigam. Por que nós temos que ser santos? Compreendem que o pastor cobra de nós a santidade? Porque os que morrem em Cristo Jesus, o que quer dizer isso? Os que morrem na comunhão com Deus, os que morrem sem pecado, já tem um lugar esperando. Oh, glória a Deus. E o Senhor tem prazer na morte do crente que morre nele. Oh, glória. Por isso, quando você vai num velório de quem morre em Cristo Jesus, a fisionomia é outra. Oh, glória. Pode observar, irmãos. Eu já fui em velório de ímpio, já fui em velório de crente, mas o crente que morre no Senhor, ele tem uma face brilhante. É diferente, irmãos. Não sei se só eu que já percebi isso, mas reparem vocês, porque a morte dos santos agrada ao Senhor. Aleluia. Outro tema também que chama bastante atenção no livro do Apocalipse é que a sua vitória é assegurada. Seu sangue será
e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua margem, do seu sinal, o número do seu nome, que estava junto ao mar vivo e tinha as armas de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Testemunhos. Quando eu falo acerca de bom testemunho, não me vergonhe a igreja, não me vergonhe Jesus Cristo. Oh glória, não sai da sua casa querendo sobressair em cima daquilo, porque assim, irmãos, eu vou ser mais específico. Se acontecer qualquer coisa na tua casa ou na rua e alguém ficar sabendo, as pessoas nos julgam só de nos ver. Volto a repetir, tem gente, irmãos, que não estavam, mas esses dias o Benjamin falou um palavrão lá na escola. O professor, na hora que ele falou, mandou um áudio. Irmão, ele está falando palavrão aqui. Rapaz, aquilo deixou a gente triste. Mas depois me chamou a atenção. Parei para observar uma coisa. Se fosse filho de pessoas normais, então, alguém já recebeu uma ligação da professora falando que o filho chegou? Alguém já recebeu? Mas a gente recebeu, sabe por quê? Porque ele é filho de pastor, irmãos. E quando é filho de pastor, tem que dar bom testemunho. Se não der, a primeira coisa que eles vão alegar, é o filho do pastor, é o pastor da Assembleia de Deus, que vai dar o mundo da igreja, vai falar o sexo, vai falar a cor. Sabe por quê? Porque nós temos que dar testemunho. Esse testemunho o Senhor espera toda hora. É por isso que nós somos visados, nós somos luz, irmãos. Já reparou quando a gente entra no ambiente, nós chamamos a atenção? Vai do Senhor. Às vezes você nem conhece. Eu já tive lugar que eu nem sabia onde eu estava. Mas quando a gente pisa, a pessoa te dá a paz do Senhor. Oh, meu irmão, a pessoa nem me conhece. Sabe o que é isso? É o brilho do Espírito Santo. Agora, se você anda na rua, dando mau exemplo, desfilando, porque tem irmãos que, pelo amor de Deus, acham que a rua é desfile de moda, acham que a rua é lugar de vitrine. Jesus não é açougueiro, ele não gosta de carne. Lembrando, nós estamos no culto de ensino. Cuidado! Não envergonhe a igreja de Jesus. E a igreja? A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Isso aqui é só uma estrutura física. A partir do momento que o último crente sai daqui, acabou. Virou estrutura, acabou, já era. Mas agora, quando entra o primeiro crente cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que agora é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, não envergonhe Jesus. Aleluia. O seu governo, se Cristo governa o mundo, é por causa de vocês, é ao seu favor. Apocalipse 5:7. Veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Verso 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações. Mas o pastor enche o saco. O pastor marca oração todo dia na igreja. Quando é de manhã, é de noite. Quando é de noite, é de manhã. Quando é de manhã, é de noite. Não aguento mais, pastor. A sua oração está sendo levada. Isso é importante. A oração é tão importante, irmãos. Um dia que o profeta chegou diante do rei e falou: olha, Deus me mandou aqui, o profeta Isaías, para condenar você. Seu tempo acabou. Coloca a sua casa em ordem, porque tu morrerás e tu viverás. O rei virou a cara para a parede, irmãos. E aí ele falou: olha, lembra quando eu orava? Oh glória! Quando você tem reserva, quando a gente fala assim, enche o seu vaso de azeite, enche o seu vaso, não deixa faltar. É isso, irmãos, porque quem tem reserva com Deus, quem tem vida de oração, o dia que precisar, o Senhor vai revogar por você. E aquele homem virou a cara para a parede e falou: Senhor, eu era crente, eu orava. E o Senhor lembrou das orações. Sabe por quê? Porque Deus não esquece da oração que você faz em secreto. Deus está ouvindo. No certo, Ele vai vir para você. Oh, mas eu oro tanto, Deus não me ouve. Espera
A chave da igreja fica todo dia ali no ouvido. Vem buscar a presença de Deus. Ah, pastor, não, para de criar problema. Vem buscar a face do Senhor. A Bíblia diz buscar enquanto se pode achar. Chega um momento, irmãos, isso aqui, como eu falei, vai se tornar uma estrutura. Esse livro vai ser um livro normal. E você quer ver e não vê. Outra graça de Deus sobre o livro do Apocalipse é que o seu Cristo, o meu Cristo, voltará em breve. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22, 17. Você quer um consolo para você que está sofrendo nesta noite? Abra seus ouvidos espirituais e escute. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque esse Jesus, como som de ar ali, como som de trombeta, voltará para buscar a sua igreja. Você não deu glória, Jesus vai voltar para vir buscar você, para vir buscar eu. Ei, não pense que você é desprezível, não pense que você não vale nada, não pense isso. O Senhor Jesus, Ele só está esperando a autorização do Pai para vir te buscar, e toda a sua lágrima Ele vai enxugar nessa noite. Se você crê que eu estou pregando a palavra, não glória. Ele vem, irmãos, Ele vem nos buscar. Esse é o nosso consolo, é a nossa alegria. Ele vem nos buscar. Lembrando que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E qual o tema deste livro? O tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja. Escuta só, o Senhor não é egoísta, irmãos. Ele vai dar o título da vitória. Quem não quer ser vitorioso? Eu quero ser vitorioso. Nós queremos ser vitoriosos. É tão bom estar num destaque de vitória. É tão bom quando nós conseguimos o nosso carro próprio. É tão bom quando nós conseguimos a nossa casa própria. É um título, é uma vitória que nós ganhamos. Mas a maior vitória de todas, irmãos, vai ser de Cristo e do Satanás. Mas Ele não vai levar a glória sozinho para Ele. Ele vai levar a igreja também. Somos eu e você, e o diabo, e o mundo, e o anticristo, o falso profeta, e todos os ímpios perecerão. Apocalipse 17, 14, acompanhe comigo. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Escuta só, Jesus não vai levar a glória sozinho. Essa glória é nossa, porque nós estaremos junto com Ele, venceremos todos os males, todas as potestades, todos os inimigos que se levantarão cairão em nome de Jesus. Glória a Deus. E a questão desse livro, irmãos, é mostrar as coisas que não são como parece ser. Volto a repetir, irmãos. O diabo, o mundo. Por que o mundo? Você lembra quando Jesus diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo? Porque tem gente, irmãos, que troca Jesus por mundo. Tem gente que aproveita a oportunidade, às vezes não tem ninguém vendo. Olha, ninguém está olhando. Irmãos, todos os olhos estão voltados sobre nós. Ezequiel viu a visão, e a visão falou que os olhos giravam sobre o trono, ou seja, não tem para onde correr. Quando nós achamos que ninguém está nos vendo nesse momento que Deus está nos provando, quando você está dentro do banheiro sozinho, quando você está dentro do seu quarto mexendo no seu celular, é nessa hora que o Senhor Jesus está te contemplando. E nesse dia, irmãos, o Senhor vai vir. O diabo, o que é no mundo? A concupiscência, o desejo da carne, a mentira, a lascívia. É o que o mundo te oferece. E o anticristo que vai vir para despregar o que é pregar hoje. E muitos governos já estão operando o anticristo, que vai governar com militância,
como já está acontecendo na Índia, não se pode mais pregar a palavra. Muitos países foram proibidos. Sabe o que é isso? É o governo do anticristo, que vai tentar nos calar. Só há um que vai conseguir derrotar o anticristo e o mundo, que é Jesus. Aleluia. E a igreja, Jesus não vai levar o título sozinho. Eu repito, e a igreja, eu e você. Então Jesus está contando comigo e com você. Nessa noite se alista nesse exército e fala: Senhor, eu quero participar dessa guerra. E no dia que o Senhor vencer, nós vamos gritar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. E o falso profeta? Hã? 8:30 da noite. A internet, se você for pesquisar no Google nessa hora, mais de 5.000 lives estão sendo feitas pelos profetas do Pix. Profetas que querem sobressair. Ele profetiza, depois ele fala com você, mano, me chama no privado. Aí ele quer sempre um dinheiro para ele. O falso profeta. O falso profeta nunca vai falar para você se converter, que você precisa mudar a sua vida para morar no céu. O falso profeta sempre vai falar: Jesus te ama, está tudo bem, continua assim com essas práticas, Jesus não está vendo, né? Fica aí. Esse é o falso profeta. E ele vai ser aniquilado pelo sangue de Jesus, junto com a igreja do Senhor. E os ímpios, pastor, os ímpios perecerão. Sabe o que é ímpio? Ímpio é aquele que não quer se converter, irmãos. Você está pregando para ele dia e noite, ensinando a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quanto mais você prega para ele, ele não quer ser liberto. Isso é ímpio. Ele é respondendo, ele não obedece, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da forma que ele entende. Isso é ímpio. O ímpio tem a tua serviço. Quanto mais você fala que Jesus é amor, mas ele acha que Deus é obrigado a aceitar o pecado dele. Quanto mais você fala que Deus vai abrir portas para ele, ele acha que Deus pode aceitar ele de qualquer jeito. Tudo é serviço, é o ímpio. E os ímpios perecerão. Mas e a igreja? Triunfará. Glória, você não entendeu. E a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Então nessa noite, quem é os vencedores, dão glória a Deus, porque Jesus está contando com você, Jesus está contando comigo, Jesus está contando com a igreja. Se breve Deus não nos floresta. Glória. Apocalipse 22:3, acompanha comigo. João diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. É isso, irmãos. Agora você no corpo transformado, porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo, nós subiremos num corpo transformado. Ou seja, nós não vamos sentir cansaço, nós não vamos sentir fadiga, nós não vamos chorar, nós não vamos, só vai ser alegria. Já tem aquele hino, só vai ser alegria, mas só vai ser alegria. E nós vamos ali servir Jesus, comer com Ele, se assentar com Ele. Ele vai nos servir, nós vamos servir Ele. Pensa, que maravilha. Mas para entrar lá precisa ser santo. Mas para morar lá nós precisamos ser obedientes. Para entrar lá nós precisamos obedecer à voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus triunfará sobre a morte, o inferno, o dragão e a besta e o falso profeta, e a Babilônia e os ímpios serão aniquilados por Jesus. Mas está escrito no Apocalipse, pastor? Eu estou lendo para você. Glória. Hoje eu passei 6 horas do dia estudando a palavra de Deus. Irmãos, como é prazeroso. Eita, estou pregando isso para te encorajar, você ler também. E esse tema, Apocalipse, revelação, a revelação é uma mensagem urgente para a igreja de hoje, por causa de 2 fatores que contribuem para que muitos crentes evitem o livro. Por exemplo, eu já ouvi crente dizer a ideia de que é um livro selado, que trata das coisas encobertas. Irmãos, na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto disso. O livro do Apocalipse significa tirar o véu e descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é, Apocalipse 22:10, não seles a palavra
diferente, o clima está diferente. As chuvas não caem mais no tempo determinado, o sol tem esquentado de sobremaneira ao ponto do homem desmaiar, ao ponto de homens morrerem. 40 graus. Tem dia que a gente fica aqui nesse barracão de dia, parece que está 50, 60 graus, calor intenso. E fora o que nós estamos vendo no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Mas eu venci. Mas também consegue, irmãos. As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como que transparecendo no imediato. O cordeiro é o executor do deve e deve acontecer as duas atitudes em relação à segunda vinda. Primeiro, que se acomoda, diz: onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, a maioria dos irmãos que se afastam de Deus, uma das coisas que eles sempre questionam: mas eles falam que Jesus está voltando, mas Jesus nunca voltou. Isso aconteceu nos primeiros anos que Jesus subiu. Eles esperavam que Jesus voltasse naqueles tempos. Não, Jesus vai, mas daqui a pouquinho ele está de volta. Lá se vão 2000 anos. 2020 anos e 22 anos. Jesus não voltou, mas a promessa continua de pé. Jesus está voltando. Porém, agora com mais intensidade, porque nós estamos vendo as catástrofes, o que o mundo está vivendo, está se intensificando e vai piorar daqui mais adiante. Os irmãos não esperam melhor. Não gostou nada, não espero melhor, não. Vai piorar as coisas. Só um milagre para a igreja de Jesus. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Mateus 24. Nem Jesus sabe que dia que vai vir. Simplesmente ele está de prontidão, esperando a ordem do Pai. Pois se assim, se todo mundo soubesse que a hora que Jesus viria, estaria de prontidão, né, irmãos? Essa igreja estaria cheia. Já viu a notícia? Jesus manda avisar que amanhã ele vai voltar. Imagine o tanto de pessoas que vai voltar para a igreja e que vai querer ser crente do dia para a noite. Assim como o ladrão não avisa que hora vai roubar o pai de família, assim também será a volta de Jesus. Quando você menos esperar, acabou. A ideia de que ele é um livro que fala da catástrofes e tragédia e caos. Aí eu não vou ler o Apocalipse porque tem muita coisa feia lá. Tem a prostituta, tem dragão, a pessoa fica com medo. Mas o Apocalipse, irmãos, é o significado da palavra de hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia. Mas o Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Muita gente achando que a igreja vai acabar. Eu vi muitos relatos, né? A gente está vivendo esses dias de que vai vir a luta, vai fechar a igreja, vai não sei o quê. Mas uma coisa: quem tentou prevalecer contra a igreja não permaneceu. A igreja não é minha, a igreja não é do presbítero Natalino, a igreja não é do pastor Joel, a igreja é de Jesus. E ele quem vai triunfar. Pode tentar contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos sair daqui vitoriosos, irmãos, em nome de Jesus. E o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que envolve uma promessa específica de bênção para aqueles que lerem ou ouvirem nos cultos públicos. Lemos ali Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Não basta só ler, irmãos. 1:3 da sua Bíblia do Apocalipse. Tem gente que fala assim: olha, vou chegar em casa agora, o pastor falou, eu vou comer o Apocalipse, eu vou ler ele até o fim. Mas não basta só você ler. Verso 3, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e fazem o quê? E guardam as coisas que nela escritas,
pois o tempo está próximo. Você vai ver que Jesus vai falando para João, mas sempre avisando: olha, o tempo está próximo, eis que venho, eis que eu estou à porta. Jesus vai sempre anunciar que Ele está voltando. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa esperança não está no Brasil, nossa esperança não está na seleção brasileira, a nossa esperança está em Cristo Jesus e é na sua volta. Então, irmãos, fica tranquilo, daqui a pouquinho essa angústia que você está sentindo não vai sentir mais. Ei, fica tranquilo, daqui a pouquinho você estiver no sono achando que tudo, e antes Jesus vem e te leva. Acabou. Oh, aleluia! Eu queria que Jesus voltasse, irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu confesso que nós temos medo do que vai acontecer. Se você não tem, começa a temer, porque o que sobrevirá sobre esse mundo vai ser. Você vê as bestiadas que tem por aí, irmãos. Aleluia. Aleluia. Temos entre as mãos uma revelação. O que significa a mesma deve ter lida. Ela nos abençoa, pelo que também devemos lê-la, estudá-la. Fala de acontecimentos que em breve terão lugar, pelo que cumpre-nos lê-la. Ou seja, eu como comentarista desse estudo hoje, eu faço para você ler o Apocalipse, em nome de Jesus. O inspirador, o tema central desse livro é o Senhor Jesus Cristo. Vemos-lo como conquistador de todos os males, aquele que nos confere todo bem. Ele exige a nossa lealdade. É misto que Ele seja o nosso Senhor, pois do contrário é impossível que seja o nosso Salvador. Irmãos, se Deus não for o teu Senhor, é impossível que Ele será o seu Salvador. Aleluia. Se você não for servo do seu Senhor, se você não servir a Ele dedicadamente, com o seu coração amplo aberto para Ele, não tem como esse Senhor te levar para o céu. Não tem, irmãos. Não tem. Glória. Esse livro de Apocalipse acrescenta o seu testemunho ao restante do Novo Testamento. Aqui é o testemunho vivo de Jesus que nós vamos ler no livro do Apocalipse. A tentativa de ensinar as mais profundas de todas as lições espirituais. Vai nos dizer que Cristo é o Alfa, é o Ômega. Ou seja, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega é a última letra do alfabeto. Ou seja, Ele é o começo e o fim. Não tem outro Deus, só há um Deus entre nós, que Ele é o começo e o fim. Foi o mesmo que estava lá em Gênesis, quando Deus criou as águas, é o mesmo que estará no dia da vitória contra o inferno, contra Satanás. Ou seja, Ele é o começo e o fim, é um Deus que não muda, Ele continua sendo Deus e vai permanecer Deus. Ele não vai mudar, pois Ele é o Verbo, e quando se diz verbo é uma mudança, o verbo prevalece, e o verbo nesta noite está em nosso meio. A Bíblia diz: aonde estiver um ou dois ou três reunidos, eu estarei presente. E quando eu falo, o Senhor Jesus está facilitando nessa igreja. Só sente quem tem o Espírito Santo. E nesta noite eu peço a você, peço para Deus, o Espírito de Deus. Aleluia, a presença de Deus. Você quer conhecer Cristo no Apocalipse? Eu vou citar para vocês. Em Apocalipse 1:5, Ele é a testemunha. Em Apocalipse 2:10, Ele é o primogênito dos mortos. Os outros seguirão. Em Apocalipse 1:5 também Ele é quem ama as nossas almas e faz expiação. Em Apocalipse 1:18, Ele é glorificado e ressurreto Filho de Deus, que tem a chave dos céus e do inferno. Oh glória. Apocalipse 1:12, Ele é o governante da igreja. Sabe o que é ser governante da igreja? Eu vejo que muitos homens querem mudar a igreja. Só há um pastor. Eu estou aqui, mas eu estou só como representante. Mas essa igreja tem um pastor, e é o seu pastor, e é Jesus. Glória. E tem muito pastor que já perdeu isso. Ele acha que a igreja é dele, ele faz do jeito dele, da forma dele, e isso tem entristecido a Deus tanto, irmãos. Vocês que são ovelhas, fazem parte do nosso aprisco. Eu estou aqui como representante cuidador, assim como Davi foi escolhido no meio dos pastos das ovelhas. Mas havia um pastor que estava acima de Davi, e Davi
escreveu tantos salmos falando desse pastor, que era o principal de todos. Nesta noite, irmãos, esse pastor que cuida do seu espiritual, que cuida de você, que vela por você, ele está aqui. É uma noite oportuna de você chegar diante dele, se arrepender, pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. Talvez Deus tenha nos inspirado a estudar esse livro para uma coisa, para que nós cheguemos ao profundo arrependimento, quando nós reconhecemos que nós não vale nada, que nós somos fracos, que nós somos falhos. Olha, Paulo reconheceu isso e disse assim: eu não faço de um esterco, eu me considero como uma escória, eu me considero como um lixo desse mundo. Se nós declararmos as nossas misérias, mas é porque eu ando num carro importado, eu tenho roupa boa, eu não sei o que, isso não vale nada, porque no dia que você for, isso não vai ficar, e você não vai levar junto com você, mas uma coisa que você vai levar para sempre é a sua salvação. Não pega a sua salvação por causa de 5 minutos de prazer. Tem gente perdendo a sua salvação por causa de 5 minutos de prazer no mundo, trocando as coisas de Deus para viver no mundo. Chegou a noite de você se encontrar com Ele. Oh, meu Deus, os 5 minutinhos ali que a alegria vai. Aleluia. Ele é o governante da igreja, Ele é o instrutor da igreja, Ele é o Senhor dos céus, Ele é quem revela as coisas futuras, Ele é o juiz da terra e o purificador da sua igreja. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Olha, Ele é o único intermediário do Pai. E você? Adolescentes, Ele é quem revela as coisas futuras. Ele sabe de tudo, irmãos. Antes de você pensar, a Bíblia diz que Ele já sabe o que você está pensando. Antes de você pedir, Ele já conhece a tua necessidade. Esse é o Deus que eu sirvo. Irmãos, eu estou pregando, mas eu estou sentindo uma glória tão grande dentro do meu coração, ao ponto do meu coração querer sair pela boca. Nessa noite, eu confesso para a igreja, eu estou totalmente dependente do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, eu peço a Ele que Ele revolva você onde você estiver. Enche você da graça do Espírito. Vem, Deus vai esperar algo de nós. Vem, recebe em nome de Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o juiz de Satanás e dos ímpios. Ele é o noivo, o Senhor celeste. Ele é o cordeiro. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo para todos, fonte de vida e alvo de toda a existência. Eita. Sabe por que você está aqui? Porque Ele deixou você existir. Sabe por que você está vestido nesse vestido tão bonito? Foi porque Ele deixou você existir. Sabe por que eu estou pregando aqui? Estou sentindo a presença dEle. É porque Ele olhou por mim na madrugada e teve misericórdia. Conheço o maligno, o meu inimigo, o meu adversário, não queria que eu estivesse aqui. Ele jamais gostaria que eu estivesse pregando essa palavra. Mas eu sinto a alegria e o consolo, o conforto que vem do Senhor. Eu sei que Ele me defende de todos os maus. E nenhum mal cairá sobre mim. 1000 cairão à direita, 10 mil à direita, mas nós não seremos atingidos quando nós temos um guarda sobre nós. E o guarda de Israel está aqui nesta noite para te proteger e te defender de todos os males. Aleluia. Oh, glória do Senhor. Oh, glória. Verso 1. A revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou aos irmãos, seu servo. Este livro é uma revelação da parte de Jesus Cristo ao respeito dele. Primeiro, revela a avaliação que Cristo fez com a igreja no ano 60 e 65, depois da sua ressurreição e ascensão aos céus. Desvenda eventos futuros no tocante à tribulação, o triunfo de Deus sobre o mal e a volta de Cristo para reinar na terra e as bem-aventuranças do reino eterno. Glória a Deus. O
Apocalipse 1:2, que nós lemos: o povo testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Irmãos, João, o vidente, para quem não sabe, a palavra vidente é para que o que vê e que o que tem visão, e os que ouvem, os que vê, os que têm visão, os que ouvem. Está no dicionário desta forma. E o autor sagrado, o vidente João, agora confirma a verdade da palavra da profecia, que ele estava prestes a transmitir à igreja de Cristo. Sua origem é Deus, que é o grande autentificador do seu mediador. E o Cristo assegura que o homem é o seu instrumento. E são anjos, os servos remidos. Quando Jesus apareceu a João, ele estava vendo João na qualidade de servo. E hoje, no mundo espiritual, para a gente ter uma visão de Deus, talvez não seja nem digno de ver Deus. Nós não sejamos dignos de ver. Nos tempos de hoje, eu acredito e creio que não há nenhum que consiga ver Jesus como João viu, como Ezequiel viu. Lembra que nós aprendemos que ele foi pegado pelos cabelos e colocado na porta diante do templo, e ali Deus mostrou para ele todas as abominações do templo. Hoje em dia, irmãos, Deus não faz mais essas coisas. Mas por quê, pastor? Porque o povo não quer. O povo prefere mentir, o povo prefere roubar, viver uma vida desgarrada de Deus. Não conseguimos ter essa plena revelação. Agora, João, Daniel, Ezequiel foram homens que tiveram o privilégio de contemplar a grandeza de Deus. Ontem, na hora da oração, nós fizemos uma leitura à noite, falando sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou construir uma estátua, e ali veio a ordem que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Mas no meio desse povo havia 3 valentes. Quem era? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que tinha de diferente no meio deles? Eles não se curvavam diante de Jesus. Ele não se dobrava diante do mundo. Ele não se dobrava para o anticristo. Ele não se dobrava para o falso profeta. Ele não se dobrava para a tecnologia. Eles não estavam nem aí. Eles falaram: não vou. E o rei falou: vai, prostra, toca a música. Eles falaram: não, pode tocar o que vocês quiserem, mas eu não vou se dobrar. Mas tem crente que, se ouvir a música do mundo, ele sai até dançando. Aleluia. Mas Sadraque e Mesaque falou: não. Pode nos lançar na sarça, pode nos lançar no fogo, mas nós só adoramos ao Deus único e verdadeiro, fiel até o fim. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha. O fogo foi tão intenso que ele mandou aquecer 7 vezes mais o fogo. Ah, é? Vocês não se dobram? Tá bom. Colocaram eles lá. Sabe o que aconteceu com eles, adolescentes? A Bíblia diz que não era só 3 agora, era 4. E eles passeavam no meio do fogo. Acredito que eu dando glória a Deus e glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor estava no meio do fogo com eles. Ei, no meio dessa luta Jesus está dentro. No meio da tua casa, aleluia, você não entendeu? No meio do fogo que você está passando, Jesus está no meio. Glórias a Deus. Mas por que nós temos que ler Apocalipse? Porque é a promessa de Deus, irmãos. Ah, eu estou no vale, pastor, não sei. Mas Jesus está no meio. Pastor, eu estou sofrendo. Jesus está no meio. Se você não colocar Jesus no meio da tua dificuldade, não adianta você correr para o mundo, correr para a rede social, correr para os parentes. Primeira coisa, corre para Jesus. Aleluia. Sua origem é Deus, que é grande, autenticador, seu mediador é o Cristo. E a segurança do homem. Seus instrumentos são os anjos e os servos remidos. João, o servo de Cristo, é o instrumento humano particular da profecia que estamos começando a estudar. João, irmãos, é o mediador. Se não fosse pelo João, nós não teríamos essa visão. Nós não saberíamos sobre esses acontecimentos. Apocalipse 22:8. O próprio João vai dizer assim: ó, eu, João, sou aquele que vi. Irmãos,
Isso não é ponto de carochinha. Isso não é piada. Vai dizer, eu vi. Já foi papo de crente. Fiel. Você vai numa roda de crente, ele tem conversa boa. Ele fala das coisas de Deus. Ele ri. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Ele não estava mentindo. E havendo nós ouvidos e visto, prostrei-me aos seus pés. O anjo que me mostrava para o adorar. Ele viu e se prostrou. Nós somos muito mais bem-aventurados do que o João, que viu. A gente não viu, mas a gente sabe. Vou repetir. Você é muito mais bem-aventurado que João, que andou com ele, que deitou no peito dele, viu ele na glória. Mas você é bem mais bem-aventurado porque você não viu, mas você está aqui o adorando em espírito e em verdade, e ele está ouvindo a sua adoração. Apocalipse 3, bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem a profecia. Bem-aventurado no grego, temos o termo macarios, plenamente, comentado em Mateus 5,3, que diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória a Deus. Basicamente, irmãos, bem-aventurado significa uma felicidade, uma boa sorte. Essas palavras têm o significado de bem-estar espiritual. Quando dizemos bem-aventurados, dizemos somos felizes. Feliz é aquele que chora. Feliz é aqueles que choram porque serão consolados. Você vai ver Jesus sempre falando da bem-aventurança. Está falando de consolo, de conforto. Então por isso que quando lemos aqui bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam. Ou seja, se você ler o livro do Apocalipse, você vai ser mais feliz. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar um refúgio secreto que vem de Deus. Porque o que está escondido vai ser revelado. Por isso significa livro da revelação. Por que Deus não ouve mais você? Porque Deus quer revelar algo maior para você. Mas você nunca tem tempo para ler a Bíblia. Você nunca tem tempo para orar. O Senhor tem sempre mais do que nós esperamos. A gente não lê a nossa leitura oficial que Deus pode fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Sabe o que é isso, irmãos? É mostrando que Deus tem sempre coisas grandes para nós. Quando nós estamos pedindo pão para Ele, o Senhor já está vindo com pronto. Aleluia. 1 Pedro 1,4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandezas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, irmãos, mas se livra das armadilhas do mundo. Chegamos a possuir toda a plenitude de Deus, Efésios 3,19, a conhecer o amor de Cristo, mas sempre, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o bem-aventurado. O seu próprio tipo de vida. Em João capítulo 5, 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A alegria do crente, irmãos, não está na terra. Pois a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os primeiros que ressuscitarão serão aqueles que morreram em Cristo. A alegria virá agora, porque você não vai se lembrar que você viveu num mundo triste. Deus não vai trazer lembranças de que você teve um pai ou uma mãe. Mas é claro, você verá a pessoa, mas não terá amor. Estou falando da vida para o céu. Já tem muito tempo que eu ensinei sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Eu preciso trazer de novo para atualizar a mente de vocês. Mas quando nós subirmos para o céu, com o corpo de glória, lá, irmãos, nós vamos reconhecer, mas nós não vamos ter o amor de marido com esposa, não vamos ter o amor de pai para filho. Mas também, ali foi a minha esposa, mas não vai sentir mais aquela. Ali foi a
você. Mas vai ser um privilégio, irmãos. É possível você ver uma pessoa que já foi, que morreu, mas você vai ter o privilégio de revê-la novamente. É claro, se o seu ente querido foi para o céu. Porque se não foi, você não vai ver. Por isso que nós vamos sentir esse amor. Continuando. Por serem transformados segundo a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Porque os que nem desconheceram também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios 3,18, Paulo enfatiza dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Ou seja, nós vamos olhar para Jesus, irmãos, vamos contemplar a sua glória face a face. Ele vai nos receber. Por isso que vale a pena continuarmos fiéis na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Vou adiante, mais para frente. Bem-aventurados são os mortos que morreram no Senhor. Esses agora descansam nas suas boas obras e seguem-lhes e servem a bênção e virão para sempre e viverão para sempre. Que é o Apocalipse 14, 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, mais uma vez, bem-aventurados os mortos. Olha só, felizes são os mortos. Mas mortos vai ficar feliz? Vai. Que desde agora morrem no Senhor. Mas para ser feliz o morto, ele tem que morrer no Senhor. Sim, diz o Espírito para os que descansem na sua fadiga, pois as suas obras os acompanharão. Você vai ser medido, vai ser julgado pelas suas obras, pelo que você fez, pelo que você cometeu aqui. Outra bem-aventurança: bem-aventurados são aqueles que, mediante a pureza da vida, conservam suas vestes sem mácula e que esperam pelo retorno imediato do seu Senhor. A sua expectativa se cumprirão e sua fidelidade será recompensada. Por isso que eu digo que vale a pena ser fiel. Apocalipse 16, 15, para finalizar: eis que venho como vem o ladrão. Apocalipse 16, 15, vou repetir: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Irmãos, vocês compreendem quando a gente às vezes ensina nu, fala: irmãos, cuidado com as vestes, cuidado. É Bíblia. Bem-aventurado é aquele que vigia, irmão, e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurados são aqueles convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Outra bem-aventurança para finalizar: bem-aventurado é os santos, são aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição, sobre os quais a segunda morte não exerce o Cordeiro. Bem-aventurado, Apocalipse 26, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Certo, por aqui, por causa do horário. Aleluia. Há várias bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Toda vez que você lê bem-aventurado, o Senhor dizendo: feliz é você. A paz está com você. Na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, nós daremos continuidade ao estudo do Apocalipse. Mas a igreja nos dias de hoje precisa receber esta revelação. Se assim a gente não fazer, nós seremos cobrados. Uma coisa que eu não quero é ser cobrado do Senhor em relação ao ensino da palavra de Deus. Infelizmente, muitos pastores se afrouxaram, não está nem aí mais. Mas nós que temos discernimento e sabemos que o Senhor exige pessoas santificadas para morar no céu, a gente tem que ensinar à luz da Bíblia, né?
Os irmãos podem rever, vou deixar o vídeo lá no ar. Os irmãos podem rever, se tiver alguma coisa que não esteja na Bíblia, os irmãos possam vir falar conosco, tá bom? Os irmãos que quiserem também uma cópia desse ensino, a gente tem. Semana que vem nós continuamos, para a glória de Deus. Convido aqui a irmã Fernanda para louvar e dar ato enquanto recolhe os dízimos e ofertas para a casa de Deus. Todos entenderam, irmãos? Amém. Então, convido a irmã Fernanda para louvar. Os oficiais recolhem os dízimos e ofertas. E no final do culto, nós vamos entrar em oração. Se irmãos que quiserem orar, glória a Deus, nós estamos junto conosco. Cumprimente os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Diante do 77. Quero neste mundo ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre quando muda a dor. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito encante em teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Glória a Deus. Queria convidar uma irmãzinha. Ela vai estar fazendo a leitura do tema que vai ser amanhã, na sexta-feira. Queria que a irmãzinha lesse para toda a igreja. Que ela fizesse um convite reforçado para que os irmãos venham. Eu
Eu sinto que Deus vai fazer grandes coisas nessa campanha, irmãos. Eu amo você estar junto comigo na frente dessa campanha de sexta-feira do culto da vitória. Aleluia. Só os irmãos para a paz do Senhor. Desde o dia que o pastor falou, veio na minha mente o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 ao 13, que diz assim: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: E estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tendes pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desde que de si mesmo se declararam judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-no-ei coluna no santuário do meu Deus, e dai jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos repetir o 12, irmãos. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eita, forte. A igreja concorda, irmãos? Então vai ficar o tema Apocalipse 3, versículo do número 7 ao número 13. E o 12 vai ser o tema principal, ao que vencer, farei com o tempo. Amém? Então, se coloque de pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus. Lembrando que sexta-feira nós temos a nossa consagração das 7 ao meio-dia. E eu convido a todos, irmãos, se você não puder ficar até o meio-dia, venha tire um período de uma hora, meia hora, que Deus vai receber a sua oração. Amém? Vamos orar com o presbítero irmão Natalino nesta noite e já vamos fazer o término. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos do Pai do Senhor. Amém? Então vamos ao eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu. Meu Deus, nós somos agradecidos, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Meu Deus, continua, Senhor, usando o Teu servo para estar ministrando este ensino, Senhor, a cada coração, meu Deus, que colocar as plantas dos pés aqui no santuário do Senhor. Meu Deus, leva nós em paz debaixo da Tua mão santa e poderosa. Meu Deus, livra-nós do mal, da bala perdida, do nosso sanguinário, do matador, do ladrão, de toda obra ao contrário, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos vitória sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos diz amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.
Temos oração das 9 às 10. Acho que